Construir casas e edifícios é uma das atividades mais importantes do momento. Quem não se lembra da história dos 3 porquinhos que tiveram suas casas derrubadas pelo sopro do lobo-mau? Hoje, o lobo-mau são os eventos extremos do clima, possivelmente provocados pelo aquecimento global. Como construir com segurança em harmonia com a natureza para não agravar mais ainda o aquecimento global? Como economizar energia, usar a luz do sol a nosso favor, escolher materiais que não degradam o meio ambiente? O que podem fazer os governos que constroem milhares de casas populares para que elas sejam sólidas e, ao mesmo tempo, contribuam com a sustentabilidade do planeta? Para discutir esse tema, convidamos hoje o engenheiro Marcelo Takaoka, incorporador, presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e pesquisador da Escola Politécnica da USP, e Adriana Levinsky, arquiteta, urbanista, titular do escritório Levinsky Associados e especialista em estratégia urbana. Eu queria fazer uma pergunta para ambos. A construção civil é hoje responsável por 15% do PIB. Ao mesmo tempo, ela consome 75% dos recursos naturais e deixa resíduos na ordem de 800 milhões de toneladas. Como é que nós podemos chamar essa construção de sustentável? Ela tem alguma possibilidade de vir a ser sustentável? Olha, Fernando, eu entendo que para a gente enquadrar a realidade da construção civil na ótica da sustentabilidade, a gente precisa analisar todo o sistema da cadeia da construção civil, né? Então, avaliar desde o processo inicial de elaboração de projetos até a participação de toda a mão de obra, a composição de equipes, construtores que vão estar envolvidos durante o processo de obra e aí todas as atuações, a qualidade de atuações no procedimento de obra e no pós-obra, ou seja, na ocupação, o usuário ocupando essas construções realizadas, mantendo, reformando, desfazendo e também gerando, propiciando a continuidade desse ciclo, né? Então, na verdade, a gente analisar a possibilidade de enquadramento da construção civil na ótica da sustentabilidade é a gente conseguir avaliar esse grande espectro que tem a ver com questões de tecnologia, né, de procedimentos e soluções técnicas, desde o projeto até a execução da obra, e a forma de usar os espaços, né, de uma maneira integrada. Então, acredito que a gente tenha total condição de se enquadrar dentro desse processo, desse sistema. Para isso, a gente depende de uma série de interfaces, de políticas públicas, de bons comportamentos. Eu acho que é um grande plano de ação de médio e longo prazo. Marcelo, você que é engenheiro tem uma visão também do setor de construção sustentável. Como é que você vê esse setor? Como é que você o descreve? Eu acho que o setor da construção civil hoje é uma das maiores oportunidades de melhoria, de aumento de eficiência e de racionalidade no uso dos recursos naturais, né? Então, para complementar um pouco o que a Adriana já falou, o impacto da construção de um edifício é apenas 20%, considerando construção e demolição lá no fim, né? 80% do impacto desse edifício para o meio ambiente, para a sociedade, ele está na fase de uso do edifício, né? Então, ou seja, depende das pessoas, depende do modo com que as pessoas estão usando o edifício para ele ser eficiente ou não, né? Quando até a gente estava conversando sobre os dois, a Austrália que fez 2 casas, uma com práticas comuns e a outra com alta tecnologia e colocou uma família em cada uma delas. Ao final, teoricamente, uma sustentável, outra não. Uma sustentável e eficiente e a outra não, né? E quando eles colocaram 2 famílias, ao final de 1 ano de experimento, a que mais economizou foi a casa comum. Por quê? Porque a família que foi para casa com alta tecnologia falou, não preciso fazer nada aqui porque a casa vai fazer por mim. E a outra família
ficou indignada de ter pego a casa comum e falou, eu vou ganhar desse desgraçado aqui do meu lado. E acabou fazendo. E aí ele consegue economizar mais do que a casa com alta tecnologia. Né? Adriana, o que é uma construção sustentável? Existe diferença na visão do que é uma construção sustentável entre o arquiteto e o engenheiro? Existe uma complementariedade total e obrigatória, né, nessas duas áreas de conhecimento. Então, ambas as áreas atuam no que é talvez a ação fundamental para a gente poder lidar com práticas, a origem das práticas de sustentabilidade, que é o projeto, né? Então, para se adotar soluções, se pesquisar soluções, escolher tecnologias, entender o local aonde essa obra vai ser implantada, para avaliar as características geomorfológicas, geoclimáticas, o que se produz ao redor, né, as facilidades de aquisição de materiais. Então, podendo ter uma análise técnica de qual é o ambiente que nos envolve para aquele projeto, o arquiteto, com a participação de uma equipe bastante grande de engenheiros que vão trabalhar com estrutura, com sistemas construtivos, com instalações, coberturas, enfim, é uma composição bastante grande de disciplinas de conhecimento para o desenvolvimento do projeto, para elaborar aquilo que é o início da chance de se implantar uma prática de sustentabilidade, né? Então, são muito diferentes e muito complementares. Marcelo, você é do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Nós somos. Ela também. Mas eu gostaria que você dissesse como ele articula os diversos setores da construção civil. Na realidade, assim, o Conselho Brasileiro foi criado por um grupo de pessoas da academia e do setor privado para ter um ambiente neutro para discutir sustentabilidade. Porque existe já uma organização que trata das questões do privado, do setor da construção civil, do lado privado, das concessões, etc. e tal. Mas a gente queria um especificamente para tratar de sustentabilidade, para não haver outro tema e ser um ambiente neutro, onde governo, sociedade, academia e o setor da construção civil pudessem estar dialogando entre si. Então, assim, e foi um grande sucesso, porque continua sendo um ambiente neutro de discussão, onde muitas coisas estão acontecendo. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente acha que é importante para diferenciar o novo modelo do antigo modelo é a questão do design, para mostrar que ali tem alguma coisa de diferente. Porque se forem com o mesmo design do antigo, de repente a população não percebe isso e não valoriza o diferente, né? Perfeito. Vamos para o intervalo e na volta vamos entender um pouco mais sobre construções sustentáveis, tanto de grandes obras quanto de moradias populares. Estamos de volta com o Capital Natural, que esta semana está falando de construções sustentáveis. Em 2004, 2005, foi exatamente a época em que esta consciência daquilo que se chama hoje sustentabilidade foi ampliada. Em geral, os bons projetos, eles são sustentáveis por natureza. Essa é uma preocupação de fazer com que o projeto seja o mais eficiente possível. Se você for comparar
as diferenças do que seria o Rochaverá original para o Rochaverá final, a diferença é muito pequena. Esse conceito de sustentabilidade, ele começa a discutir se você tem estacionamento para automóveis com combustível alternativo, se você tem estacionamento para bicicletas. Isso vem sendo incorporado. O principal elemento do Rochaverá é a fachada. Os vidros, eles refletem o calor, mas eles permitem a passagem de luz. Um edifício com muita fachada leste e oeste, ele tende a ganhar muito mais calor. Então a tendência, quando possível, é trabalhar com fachadas maiores norte e sul. Como são plantas muito grandes, são 2.000 metros quadrados cada laje dessa, então a tendência é que a gente coloque a circulação vertical dos edifícios no centro. Primeiro, porque ele organiza a estrutura do edifício, ele cria um travamento estrutural. Segundo, porque o espaço central é o espaço menos importante num edifício. Os espaços próximos das janelas são os espaços mais importantes. A questão da água, esses grandes edifícios têm superfícies enormes de coberturas e de praças. Aquilo, na verdade, é uma grande laje de captação de água e toda essa água já vai para uma tubulação. Em vez de jogar fora, capta-se essa água em tanques, retarda-se que ela chegue nos rios na hora da chuva e você ainda pode reutilizá-la na lavagem, que seria essa segunda categoria de água utilizada dentro dos edifícios. A certificação que nós fizemos no Rochaverá num determinado momento é diferente da que se faz hoje. Os números vão mudando. O processo ele é dinâmico. Ele está evoluindo na medida em que ele se retroalimenta dos seus próprios dados. Principalmente os dados de performance dos empreendimentos pós-uso. Existe um aspecto importante na operação que faz com que o prédio seja eficiente. Ou seja, não adianta só ele ser projetado, ele também tem que ser operado daquela forma. Marcelo, qual a situação das construções verdes no Brasil? Como é que estamos no ranking internacional? Estamos produzindo tantos prédios sustentáveis quanto outros países, melhores que os outros países? Como é que você nos colocaria nesse ranking? Eu acho que assim, o Brasil tem dois mundos completamente diferentes. Então a gente tem o mundo das energias renováveis, como hidrelétricas, como etanol, né? Mas em muitos casos a gente tem também coisas bastante ineficientes à nossa volta, principalmente dentro do espaço urbano, dentro dos edifícios, né? Eu acho que não dá para colocar que nós estamos nem bem nem mal, mas eu acho que a gente está começando uma corrida para a sustentabilidade do setor da construção civil. Acho que é basicamente isso. No mundo, que é igual, mais ou menos, o mundo inteiro está fazendo a mesma coisa. Adriana, as construções estão chegando cada vez mais à nova classe média, aos setores populares. Existe preocupação já com sustentabilidade nessas construções? Como é que essa preocupação se manifesta hoje? Acho que antes de responder, eu queria montar um cenário. Por favor. É importante a gente avaliar a realidade dos assentamentos irregulares que a gente conhece no país. Essa ocupação irregular, ou seja, modalidades como favelas, cortiços, áreas de invasão, representam um modelo de uso da terra e de escolha ou de opção por possibilidades de habitação que tem uma característica bastante consolidada no país e que tem números bastante importantes, né? Se a gente pegar a nossa população urbana, 30% dela mora em habitações, em assentamentos irregulares. É um número muito significativo, né? Por que é importante, para tentar responder sua pergunta, colocar esse fato?
esse cenário que se monta com essa condição de habitação, de habitabilidade, resulta numa qualidade cultural de como lidar com a moradia, seja para o poder público, seja para o construtor, seja para a vizinhança e seja para o próprio morador que vive nessa realidade. É um agrupamento de questões que caracteriza uma situação muito, muito complexa e delicada e necessária de ser tratada, né? Então, dentro desse cenário, a gente pensar na construção sustentável em habitações sociais, existem sim alguns movimentos sensíveis, algumas soluções, poucas ainda, de opção por habitações, por loteamentos, por condomínios habitacionais que tenham uma preocupação com questões da sustentabilidade. E aqui eu acho que é importante a gente pensar o que é isso, né? Que palavra é essa sustentabilidade casada com habitação social, né? São coisas, na verdade, muito simples, vinculadas à qualidade ambiental, a boas práticas, boas técnicas para que uma habitação resulte em espaços bem ventilados, bem iluminados, que não gerem condição de insalubridade, que tenham materiais e sistemas que favoreçam economia de consumo, seja de energia, seja de água, né? São soluções, na verdade, na prática do projeto, muito simples. Elas são mais complexas na decisão, seja do construtor ou do poder público, em criar diretrizes ou ter como premissas a adoção de determinados critérios. Mas eu entendo que a gente está avançando bem. Tem um exemplo interessante que eu tive a sorte, uma grande sorte de participar numa obra junto ao governo do estado de São Paulo, que teve que lidar com uma questão bastante dramática das ocupações de alto risco na Serra do Mar, né? Então há um programa ainda em andamento de remoção de aproximadamente 7.000 famílias instaladas na Serra do Mar, nos bairros cota 100, 200, 400, e com um risco iminente de desmoronamento, de morte. Dentro desse panorama, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto de um loteamento que conteve como premissas quesitos, diretrizes sustentáveis. E o governo? O governo tem tido uma política de estímulo e de uma certa maneira de orientação no sentido de que se caminhe para a sustentabilidade, estímulos fiscais e iniciativas para que se caminhe para a sustentabilidade? Eu acho que está havendo um movimento mundial sobre, não só no Brasil, mas mundialmente, a respeito de casas populares, casas de interesse social, né? As Nações Unidas têm um programa chamado Sushi, né, que começou conosco no Conselho, e aí falaram, eu falo, não é por causa de você, Marcelo, que você é japonês, mas Sushi é Sustainable Social Houses Initiative. E o que a gente trabalha nesse programa? A gente trabalha com qualidade de vida para a população, durabilidade, facilidade de manutenção e de uso, deixar um ambiente arejado, como a Adriana falou, as pessoas terem menos alergias, menos compostos orgânicos voláteis. E a questão econômica para essas famílias, ou seja, como é que a gente entrega essa casa de tal forma que ela consiga pagar as despesas da casa por ela mesma, com o mínimo possível, porque ela tem que ser eficiente. Mas você vê no governo brasileiro já uma tendência nessa direção? Eu acho que começa a ter, sim. Eu acho que começa a ter. Alguns anos atrás, teve um projeto no Brasil de uma casa popular de 18 metros quadrados. Ou seja, qual que era o pensamento do passado? Tem que ser o menor possível para caber no bolso do maior número de pessoas possíveis, né? O que aconteceu é que essa tendência mundial inverteu. Falou assim, 18 metros é tão pouco que a pessoa logo abandona a casa.
Então a questão da durabilidade desaparece, porque no primeiro momento que ela ganha alguma coisa a mais, ela muda de casa e abandona aquela ali. Ou seja, é insustentável. Então hoje, trabalhos como o da Adriana no bairro Oscota, eles são reconhecidos pelas Nações Unidas, né? Que já estiveram lá, inclusive, mais do que uma vez. Adriana, como é que você vê a importância da atitude do morador, nesse caso, na sustentabilidade? Você acha que tem um peso? Fundamental, fundamental. O que falta, acho que é uma experiência vivida, um know-how nessa área, né, para que o morador tenha domínio para atuar de forma coerente com tecnologias adequadas e visando sustentabilidade, né? Então, nesse sentido, e ainda falando um pouquinho da habitação social, é muito interessante a gente observar que se fizer, que é o exemplo que o Marcelo deu da Austrália também, se fizer uma construção correta, exemplar do ponto de vista da sustentabilidade, com um projeto sustentável, uma construção sustentável, sem geração de resíduos, obra limpa, reaproveitamento de materiais, lindo. Se a família não souber usar e para isso não tiver um suporte social para se educar nesse sentido, o processo não se conclui. Então, é fundamental, dentro de toda essa implementação, ter um acompanhamento social, educacional, que faça o processo um sucesso, né? É fundamental isso. Perfeito. Vamos para o último intervalo. Na volta, vamos saber um pouco como estão os grandes eventos do país se saindo no assunto da sustentabilidade. Estamos de volta para o último bloco do programa Capital Natural. Esta semana estamos falando de construções sustentáveis. Esse empreendimento está dentro de um dos bairros mais valorizados de Cubatão, está dentro de área urbana, o que, apesar de gerar um custo maior na aquisição do terreno, gera economias significativas em termos de transporte, em termos de infraestrutura urbana. O programa é um trabalho que é feito por várias secretarias, que é um trabalho de recuperação ambiental das áreas de risco do Parque Estadual da Serra do Mar, que está removendo famílias de dentro do parque, de área de risco, para esses conjuntos que a gente está vendo aqui. O programa atende, no primeiro momento, no município de Cubatão, 5.350 famílias. A ideia do governo do Estado de São Paulo é a remoção, a erradicação de famílias em área de risco no litoral paulista, que é uma das áreas mais suscetíveis, junto com as regiões metropolitanas de São Paulo. Esse projeto foi pensado justamente, inclusive, como um bairro, não só como um condomínio, e trouxe junto com ele várias obras de infraestrutura, como escolas, como creche, como posto, batalhão de polícia que vai ser construído agora aqui na região, e diversas áreas de uso público e comunitário. Cada bloco de 2 ou 3 edifícios desse forma um pequeno condomínio que tem a sua própria estrutura. Isso para facilitar a convivência e a organização dessas famílias que vêm basicamente dos bairros cota aqui na cidade de Cubatão. Aqui a gente pode ver esses playgrounds que foram feitos dentro de cada um desses pequenos condomínios. As janelas aqui são bem mais amplas para melhorar a questão de conforto térmico e economia de energia, principalmente por causa de iluminação. Tudo que foi feito aqui em termos de pavimentação foi toda feita com pavimento intertravado para melhorar a questão de drenagem. Todas as unidades habitacionais têm o seu aquecedor solar, tem o seu boiler, tem a sua placa, tem o seu sistema de aquecimento, além dos medidores individuais. Então aqui é um dos exemplos de área comercial que foi reservada no empreendimento para iniciativa privada, para implantação de equipamentos que vão atender aqui aos moradores do condomínio. Quando a gente está falando de remoção de 5.350 famílias, a gente está falando da demolição de 5.350 unidades habitacionais que estavam nesses bairros que estão sendo atendidos.
Grande parte desse entulho está sendo reaproveitado nas próprias obras de urbanização, que nós tínhamos essas 5.000, 7.000 famílias aqui da região despejando basicamente esgoto no Rio Cubatão, e esse programa trouxe para o município também toda a infraestrutura de captação de esgoto e de água. Outra ação importante do programa é a implantação do Jardim Botânico aqui de Cubatão, que vai ser um jardim botânico específico de Mata Atlântica, o único do Brasil, e mais ao fundo lá as áreas de preservação que tem aqui no empreendimento, que são áreas de mangue, área de restinga e do próprio Rio Cubatão, que passa aqui no fundo do empreendimento. E é interessante lembrar que não existe dado científico dizendo que a janela maior vai gerar uma economia de energia. Até considerando que a gente tem empreendimentos antigos implantados no mesmo espaço, acho que isso aqui é uma oportunidade também da gente fazer esse levantamento, para poder avaliar qual o ganho que a gente tem implantando todas essas iniciativas no empreendimento de interesse social. Marcelo, você mencionou rapidamente no intervalo a questão da certificação. Como é que está essa questão no Brasil? Como é que ela funciona no Brasil? Assim, eu posso dar os dois lados. O pessoal diz o seguinte, que o Brasil é o quarto maior país em número de certificações no mundo hoje, né? Mas isso daí representa menos de 1% do total das construções que ocorrem no país. Ou seja, é aquilo que eu disse no começo do programa. Depende de como a gente vê os números, né? Depende de como a gente vê os números e depende também do tamanho dos números, né, que é importante, e ainda é muito pouco. E a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os grandes eventos, que papel eles vão ter com a construção, na relação com a construção sustentável? Eles vão estimular esse setor? Eles já são uma parte desse setor? Como é que você vê tudo isso? Eu acho assim, eu acho que o que é possível está sendo feito, né? Considerando que vários desses estádios estão sendo certificados, mas é uma pena que a coisa tem que ser tão corrida assim, porque a gente podia fazer melhor e mais eficiente e mais racional. Adriana, nós sabemos que será um tema para outros programas, mas como é que você vê do ponto de vista urbanístico esses grandes eventos? Até que ponto eles são realmente um impulso do ponto de vista urbanístico, até que ponto eles podem até retardar o processo de modernização? Como é que você vê isso? Então, eles poderiam ser, ou poderiam ter sido grandes oportunidades, falando do nosso exemplo em especial, dos nossos eventos próximos, uma oportunidade para poder ter musculatura, recursos e olhar com carinho para as questões urbanas, né? Acho que são grandes oportunidades esses eventos. Agora, precisa haver uma movimentação, e que essa certamente ela nasce do poder público, de estabelecer como diretriz a intervenção urbana como legado a ser deixado nessas oportunidades, nesses eventos, né? Então, quando a gente fala dos estádios, da altíssima tecnologia, da certificação dessas obras, são obras pontuais. O que acontece com a vizinhança a esses estádios? Quando esse evento terminar, como é que ele vai ser reaproveitado? Parte dele se desmonta porque ele vai ser muito grande para aquela cidade? Transforma-se áreas de alojamento em futuras habitações? O transporte público está dimensionado para essa futura expansão possível que pode ser planejada para essas cidades? Isso seria uma proposta, um comportamento de planejador necessário para as nossas cidades nessa oportunidade. Isso, lamentavelmente, a gente não teve, e eu entendo que a gente não tem por uma falta cultural de planejamento urbano, né? O Brasil não tem um passado que consiga lidar bem com o seu patrimônio público. Às vezes tem uma mais radical que a Brasília. Exato, é um exemplo, né? São poucos exemplos pontuais. Agora, o sentimento de patrimônio público, né? De pertencimento que nós temos, a nossa rua,
a pracinha perto de casa, que está sempre descuidada, né? Aos espaços públicos de uma forma geral. Existe uma fragilidade no vínculo que ela muito se traduz na nossa história de desenvolvimento das nossas cidades e que eu acho que culmina numa oportunidade extraordinária como essa, né, desses eventos que tem todos os olhos do mundo voltados para o Brasil, e a gente mais uma vez está perdendo essa oportunidade. Lá no Rio de Janeiro, observando as obras e os conflitos, sente-se que a população quer, mas ela reclama que não é consultada. Esse processo também é um processo importante na construção e no planejamento, né? Tentar consultar a população. É fundamental. Agora, é interessante ver em algumas ações de participação pública como nós somos, enquanto sociedade civil, mal preparados, né? A nossa experiência de convivência ainda é muito acanhada. Para eu conseguir admitir que, apesar do meu jardim ter recebido uma sombra, mas porque foi feito um equipamento público, um ponto de ônibus no meu bairro, que é muito importante do ponto de vista dos transportes, o morador, a visão do particular ainda tem uma dificuldade bastante grande de lidar com o bem do coletivo. A gente precisa se preparar para isso, né? se estruturar para isso. Perfeito. Bem, vamos ficando por aqui, o tempo terminou. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Adriana Levis, que é arquiteta, urbanista, especialista em estratégia urbana, e Marcelo Takaoka, presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Eu sou Fernando Gabeira, fique com a gente.